Posso entrar aqui numa outra questão? Eu não Claro. falei com vocês, só para ouvir a opinião de vocês, né, sobre a MP anunciada pelo presidente, em que taxa os investimentos no exterior. Você estava falando um pouco aí até de uma possibilidade de mudança de portfólio, me fez lembrar aqui principalmente quem tem, né, posição lá fora ou quem não tem, que estava aí no momento aguardando uma possibilidade de fazer essa dolarização ou essa alteração no seu patrimônio, parte dele fora, e agora vem com essa MP. Eu queria entender também um pouco da visão de vocês sobre os impactos que vocês acreditam que isso possa acabar trazendo para o investidor que não está lá ou que queria ir para os Estados Unidos e agora, diante de tudo isso, fala, não, acho que eu vou ficar aqui, vou segurar. Isso pode acabar trazendo mais dinheiro para ficar aqui preso no Brasil ou não. De qualquer forma, é uma decisão que acaba trazendo mais ferramenta para esse investidor pensar que o ambiente interno ainda tem muitos pontos inseguros e eu vou embora realmente dolarizar meu patrimônio. Eu acho que talvez ele seja um efeito diferente sobre faixas, né? Talvez aquele investidor com uma faixa de recursos um pouco menor, ele se sinta um pouco mais acuado, ele fique mais na dúvida, poxa, será que eu faço isso? Para mim faz diferença uma taxa um pouquinho maior, um pouco menor. Aquele investidor que ele já é um ultra high, né, como é chamado em algumas casas, esse não vai fazer tanta diferença, porque para ele nem tem só uma residência fiscal. Ele tem aqui no Brasil, tem outro local. Ele vai continuar enviando para fora, ele pode até acelerar o processo agora dele, que ele está desconfiado, está menos confortável. Ele olha isso e fala, bom, então tá, se você vai me taxar mais aqui, eu tenho residência lá e não preciso morar aqui tanta parte do ano. Então são impactos diferentes para perfis de clientes diferentes. Você, Marcos, sua opinião em relação a esse assunto? Bom, primeiro acho que o recado em termos de alocação, pelo menos não muda a nossa opinião. Todo investidor, independente do tamanho, hoje está cada vez mais fácil, né, com Avenue, com outras corretoras, fazer a alocação internacional. Então, continua o mesmo recado. Precisa ter alocação internacional, seja fundo, seja investimento lá fora, ações, bonds, ETFs. Então, continua o mesmo recado. Por que isso? Por vários motivos, mas de uma forma super simples aqui de entender é porque a nossa economia é uma economia aberta e parte do nosso consumo ele é dolarizado. Então, para você manter o nosso poder de compra ao longo do tempo, manter o nosso patrimônio, a gente precisa estar numa moeda forte. E, historicamente, o nosso real ele vai se desvalorizando, né? A moeda do país emergente vai se desvalorizando. Mas por vários motivos você precisa, então não muda o recado. A única coisa que, de vez de ganhar 100, você vai ganhar talvez 85, né? Então, essa é a dúvida. Então, precisa colocar na conta. Então, primeiro recado, continue, mantenha a estratégia de alocações internacionais, continue fazendo uma diversificação internacional. Até mesmo porque qualquer ser, às vezes, um produto, né, um bond, por exemplo, um título, alguma ação, algumas nós não encontramos aqui no Brasil. Então, por vários motivos, mantenha a sua estratégia de alocação internacional, tá? Nada muda, talvez até tenha que aumentar um pouquinho a posição para compensar esse possível imposto. Agora, eu tenho ainda algumas dúvidas em relação ao que pode ser implementado. Pode acontecer uma leitura de bitributação, né? E aí, como eu vejo com o caso do Gustavo, pegar vamos dizer aqui, os pequenos investidores, estamos falando de pequenos investidores que tenham 10 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, até 1 milhão de dólares, é um pequeno investidor, né? Não estou falando aí de grandes famílias, grandes estruturas. Eu tenho dúvida como é que vai ser essa tributação ainda, porque o caso do governo americano, ele tributa muito e quase tudo é na fonte, né? Então você já recebe líquido. Se tiver uma tributação em cima do que já foi tributado, o investidor brasileiro vai pagar para dois governos, vai pagar para o governo americano e vai pagar para o governo brasileiro. Como é que vai funcionar isso? Eu tenho algumas dúvidas ainda na prática, né? Mas como eu concordo com o Gustavo, a gente conversou com alguns investidores, para quem é investidor que tem uma estrutura muito grande, tem controladas empresas lá fora, estruturas, holdings, né? Tem uma chance muito grande desse recurso que saiu do Brasil nunca mais voltar, né? Então, forçar realmente, fazer um cálculo, uma conta, por que eu voltar para o Brasil se eu tenho que pagar ainda 15%, né? Se é uma empresa que está lá fora, que gera renda lá fora, gera empregos lá fora, vamos manter no caixa lá fora, né? Então, eu tenho dúvidas até nos cálculos ali que fizeram da arrecadação, né, desse tributo, se vai acontecer mesmo, porque talvez o dinheirão, né, o volume muito grande, ele vai acabar decidindo ficar lá fora, né? Mas tenho algumas dúvidas ainda na implementação, na prática, principalmente para
vamos dizer assim, para o pequeno investidor, né? Para o investidor que está diversificando ali, que tem R$1 milhão, mas vai investir R$100 mil lá fora, provavelmente esse investidor ele vai incorrer em bitributação. Ele vai ter que pagar para um governo, depois pagar para o nosso aqui também. Tá? Isso, a princípio, na proposta inicial e na leitura, na minha compreensão. Para o pequeno investidor. Né? Para o grande investidor, eu acho que ele vai decidir, ele vai ter estruturas muito grandes, mas no final do dia ele vai acabar decidindo não internalizar esse recurso ou vai evitar de internalizar esse recurso no começo, né? Tentar, porque o objetivo é justamente esse, né? Procurar maximizar a parte tributária também, né?